Desde cedo eu aprendi já o inglês. Eu sempre tive o sonho de jogar na Europa. Eu acho que todo jogador brasileiro tem esse sonho. Então, o inglês eu acho que é uma coisa muito importante para você chegar e já conseguir se adaptar de certa forma. Fora isso, eu aprendi italiano quando eu fui para a Itália, aprendi o espanhol quando eu fui para a Espanha. Sempre me interessei pela cultura, pela comida, pelas entender o país, entender as pessoas. Eu acho que isso é muito importante porque você acaba criando várias versões de si mesmo, né? E você consegue se adaptar melhor aos ambientes que você tá, porque eu vejo muito isso de jogador brasileiro que vai para a Europa, não consegue se adaptar e volta, né? Eu acho que é muito difícil você ver algum jogador aí que já fez uma análise SWOT com 14 anos de idade. Está no ar e hoje tem Pais de Atleta. Hoje a gente bate um papo com uma empresa, com uma multinacional. Como assim? A gente troca uma ideia com o Lucas Rosa, que joga no Ajax da Holanda. Ah, então a entrevista é com um jogador de futebol. Sim e não. É um jogador de futebol, mas ele tem uma carreira com características interessantes. A responsável pela gestão da carreira do Lucas é uma executiva que, depois de muito tempo vivendo o mundo corporativo, resolveu mergulhar no universo do futebol e tratou o Lucas como uma empresa. Usou com ele as ferramentas que uma empresa usa no mundo dos negócios. No programa Pais de Atleta, que é uma prática extensionista da FAAP, o Lucas fala um pouco sobre isso. E é bom ele falar bem dessa gestora, porque quem teve todo esse trabalho de desenvolver um método de gestão de carreira e usar isso com o Lucas foi a mãe dele, a Ana Teresa Ratti. Lucas, seja bem-vindo ao canal Pais de Atleta. É um prazer estar aqui falando com você. O prazer é meu, obrigado pelo convite. Sempre bom poder contar um pedacinho da história e poder ajudar de alguma forma com a trajetória aí de outras pessoas que passam pela mesma situação. Sua mãe compartilhou com a gente numa entrevista que ela deu aqui para o canal Pais de Atleta que desde que você começou a falar, você já dizia que queria ser jogador de futebol. Então eu quero saber o que é que te inspirava e se essa é a mesma inspiração que te faz jogar futebol hoje em dia. Sem dúvidas, meu pai, eu acho que foi quem me inspirou mais na minha infância. Desde que eu nasci, ele já me deu de presente uma bola e um uniforme do São Paulo, né? Que ele é São Paulino. Então, acho que desde que eu nasci mesmo, ele já me mostrou o mundo do futebol. Ele mesmo gosta muito de futebol, jogava, por mais que ele não era atleta, né? Mas ele jogava e jogava muito bem. Então, toda a minha infância ele foi me acompanhando, me ajudando. É, bom, desde que eu me conheço por gente, eu queria ser jogador de futebol, eu nunca consegui pensar em outra coisa. Então, para mim não tinha muita opção na minha cabeça, né? Bom, hoje, com certeza meu pai ainda é uma inspiração para isso, mas eu acho que hoje, entendendo a dimensão do que o futebol pode trazer, né, dentro da sociedade como um todo, não só como um esporte, eu acho que existem outras inspirações hoje em dia, né, é, de poder ajudar, de poder usar o futebol como uma plataforma, uma forma de chegar a informação, chegar a ajuda e coisas em lugares que normalmente não chegam, né? E o futebol ele tem essa capacidade, porque é o maior esporte do mundo e é muito envolve muita paixão, envolve muita coisa, né? Que as pessoas sentem essa atração e esse desejo de estar ali acompanhando e seguindo o que os atletas estão fazendo, né? Então a gente, como atleta, tem um poder muito grande. Então usar isso para o bem é muito importante. Ô Lucas, e hoje você tem um filhinho, né? Isso. Ele tem quantos anos? Ele tá com 1 ano e meio. E já olha para a bola diferente assim? Claro, da mesma forma que meu pai fez comigo, eu tô fazendo com ele também. Já tem um monte de bola em casa, já sabe fazer gol, já chuta a bola.
Obviamente ele vai ser o que ele quiser ser, né? Mas se ele quiser ser jogador de futebol, eu vou dar todo o suporte para ele. Maravilha, que legal. E Lucas, para quem não sabe, a sua mãe é a Ana Teresa Ratti. Ela é cofundadora da Vesta Gestão Esportiva e consultora de plano de carreira na Inves. É ela quem faz a gestão estratégica da sua carreira. E em entrevista aqui para o canal, ela compartilhou que a partir do momento que você disse que queria realmente fazer do futebol a sua profissão, ela passou a encarar a sua trajetória de forma totalmente profissional. Ela passou a tratar você como uma empresa e trabalhou para desenvolver você não só como um atleta, mas um profissional completo dentro e fora do campo. Eu defendo isso até hoje, essa é a minha posição na indústria, né? De que por meio do esporte a gente pode desenvolver as pessoas que estão praticando esporte e com isso desenvolver a sociedade. E dando um passinho atrás e voltando no esporte, o ser humano melhor, ele vai ser um atleta melhor também. Então, essa parte do desenvolvimento integral e do desenvolvimento humano sempre foi muito importante para mim. E como eu disse, eu venho da indústria de negócios, de gestão, de estratégia. E eu via no futebol lacunas que poderiam ser muito bem trabalhadas se a gente usasse essas ferramentas. E foi isso que eu fiz. Num primeiro momento, pareceu conceitual. Mas o Lucas fala que ele faz a SWOT até hoje. Para quem não sabe o que é, Na verdade, uma sigla em inglês que eu vou simplificar aqui para dizer: é você fazer análise de pontos fortes e fracos, que são internos, e análise das ameaças e das oportunidades, que são externos. E a partir disso, você cria um conjunto de objetivos que sejam coerentes com esse contexto e cria um plano de ações que vai trabalhar o que é fraco, vamos dizer assim, e o que é ameaça, para aquilo ali não te impactar negativamente em excesso ou não te derrubar, e vai potencializar o que é forte e o que é oportunidade, alinhado com onde você quer chegar e não onde o vento está te empurrando. e assim, o que ela estava fazendo com você, ela obviamente sabia, né, do que ela estava falando, do que ela estava fazendo. Só que eu não sei o quanto de maturidade você tinha para entender a dimensão de todo esse processo. Então, como que foi para você? Porque eu imagino também que você devia ser, sei lá, o único que estava recebendo isso dos pais, certo? Ah, sem dúvida, sem dúvida. É um privilégio muito grande ter alguém como a minha mãe fazendo a gestão da carreira, né? Alguém que entende, alguém que buscou informação, buscou entender, buscou saber, porque até então ela só tinha conhecimento do mundo de negócios, né? De empresas, e o mundo do futebol você até pode trazer esse conhecimento para o mundo do futebol, mas você tem que entender o mundo do futebol também, porque as regras são um pouco diferentes nesse mundo, né? Tem muita coisa que envolve o futebol e que se você não souber, acaba ficando para trás. Então, dito isso, eu como um atleta de 14 anos, era muito difícil entender que tudo isso que estava sendo feito eu ia colher esse fruto lá na frente. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia da capacidade da minha mãe e sabia que ela estava fazendo o melhor por mim, né? Então, eu também sempre tive muita disciplina, muita consciência das coisas. Então, eu fazia o que ela pedia ou que ela orientava para fazer, sabendo de que por mais que eu não entendesse no momento, por mais que eu não soubesse qual que seria a vantagem daquilo, eu sabia que ia ter alguma vantagem que eu ia colher aquele fruto mais para frente. Então ela sempre foi muito didática comigo, sempre me explicou as coisas e a gente foi fazendo tudo junto e eu sempre fui acreditando na experiência dela, né? E conta pra gente o que exatamente assim ela fazia. Vocês faziam. Isso mesmo da análise SWOT, eu acho que é muito difícil se você ver algum jogador aí que já fez uma análise SWOT com 14 anos de idade.
E muitas outras coisas, eu acho que principalmente decisões que a gente teve que tomar eh, durante a minha carreira, decisões muito difíceis, né, que poderiam mudar totalmente o rumo da carreira, e que todo atleta vai ter esse tipo de decisão e tem que estar preparado ali na hora para tomar a melhor decisão possível, pensando pessoalmente, né, porque às vezes o dinheiro fala mais alto, às vezes o empresário fala mais alto, então tem que ter aquele olhar, né, e saber definir ali o que é o melhor. E também muitos trabalhos extras que eu fiz por conta dos meus pais buscarem essas ferramentas para mim, psicólogo esportivo, neurodesenvolvimento, preparador físico. A gente entrou em contato com um preparador físico do Ayrton Senna, no Cobra, e eu fiz um trabalho com ele lá em São Paulo, que foi muito legal. Todo esse tipo de coisa a gente foi fazendo ao longo do tempo, educação financeira, posso falar um monte de coisa aqui, que claramente para mim ali muitas coisas não faziam muito sentido, mas que eu fui fazendo porque eu sabia que era importante e no fim, né, como eu disse, eu ia colher esses frutos depois. Foi numa análise SWOT que vocês perceberam que você poderia desenvolver ambidestria, certo? Também, mas na verdade a história toda da ambidestria mesmo foi com meu pai, Uhum. é, que eu ficava brincando de chutar bola no corredor de casa e ele chegava em mim e falava, ó, hoje não pode chutar com a direita, hoje é só com a esquerda. E aí eu não podia chutar com a direita, só chutava com a esquerda e isso me ajudou muito a, a, a evoluir a perna esquerda. E aí na análise SWOT, isso sempre foi um fator que era uma oportunidade, poder ser ambidestro, e aí eu também teria que evoluir ainda mais. E com isso eu fazia treinamento com o Sandrinho, que foi o meu treinador no Taubaté, eu fazia treinamento particular, individual com ele, e foi uma coisa que a gente decidiu dar muita ênfase, muito foco, que era o treinamento da perna esquerda. Então, tinha treinos também que eu fazia tudo com a perna esquerda, eu não podia usar a perna direita. Então, isso daí também ajudou muito a evoluir. E hoje eu fiz praticamente uma temporada inteira no Ajax jogando de lateral esquerdo. Então, já dá para dizer que valeu a pena, né? Como que você lida com a pressão? Então, é difícil dizer assim uma forma de lidar. Eu acho que cada um lida de uma maneira. Para mim, de certa forma, até meio natural, porque eu acredito que dentro do futebol, se você não souber lidar com a pressão, é muito difícil vai conseguir chegar no mais alto nível, porque é inevitável a pressão, né? Então eu acho que durante a carreira, durante a base, os atletas já vão cada um entendendo como lidar com a pressão, cada um de uma forma. É, eu acho que na minha cabeça eh, eu sempre tenho muito claro de que isso é tudo que eu quis fazer, isso eu me divirto fazendo, eu sinto prazer em jogar futebol, então eu acho que é um privilégio muito grande. E obviamente a pressão tá lá, eu jogo lá com um estádio com 55 mil pessoas, uma torcida gigantesca do Ajax, que já ganhou muito título, tem muita história, então tem uma pressão muito grande. E isso pode realmente atrapalhar se você colocar tudo isso na balança e pensar dessa forma, mas ao mesmo tempo você tem que colocar na cabeça de que eu sei o jogador que eu sei que eu sou capaz e eu vou mostrar dentro de campo. E quando as coisas não estiverem tão bem, vai passar, vai dar tudo certo. Então é mais ou menos assim que eu tento lidar com essa pressão. Você fica conversando com você? Durante o jogo, não. Mas principalmente antes do jogo, que eu tenho ali meu ritual, que todo jogador tem um ritualzinho antes do jogo, né?
eu converso muito comigo mesmo, eu agradeço muito por todas as oportunidades, por tudo. Então, ali é um momento meu de focar mesmo no jogo. Começa meu ritual, eu já muda uma chavinha na cabeça, o foco já muda, já começa a pensar no jogo, o que que vai acontecer, as coisas que eu vou fazer, o que que é o meu foco para aquele jogo, como eu vou defender, como eu vou atacar, todas essas coisas. Então, ali no pré-jogo, ali antes de sair para aquecimento, é quando começa já esse ritual, né, que eu falo. E além das suas habilidades técnicas e táticas, né, quando você fala que o futebol ele pode te dar palco, né, pode te dar voz para outras questões, quais quais são os seus diferenciais assim? Eu pergunto isso porque a gente fala muito, né, sobre Uhum, o desenvolvimento 360, né? Para o atleta focar não só no campo, mas nas habilidades dele fora do campo. E aí eu sei que você se desenvolve desde jovem, né? Você falou que estuda bastante a parte de finanças. Então, uhum, assim, quais são essas áreas? E eu queria ouvir de você. Por que que você julga isso importante? certo. Então, desde cedo eu aprendi já o inglês, né? Porque eu sempre tive o sonho de jogar na Europa. Eu acho que todo jogador brasileiro tem esse sonho, querendo ou não, aonde o maior futebol se encontra. Então, o inglês eu acho que é uma coisa muito importante para você chegar e já conseguir se adaptar de certa forma no país. Não só isso, eu acho que como um todo, você saber o inglês te dá uma vantagem muito grande. Fora isso, eu aprendi italiano quando eu fui para a Itália, aprendi o espanhol quando eu fui para a Espanha. Sempre me interessei pela cultura, pela comida, entender o país, entender as pessoas. Eu acho que isso é muito importante porque você acaba criando várias versões de si mesmo, né? E você consegue se adaptar melhor aos ambientes que você tá, porque eu vejo muito isso de jogador brasileiro que vai para a Europa, não consegue se adaptar e volta, né? Então acho que isso é um passo importante e de usar, né, o futebol como um palco, como voz, eu acho de extrema importância. E aí cada um faz da forma como conseguir, como achar melhor. Eu, por exemplo, desde muito cedo, quando eu ganhava minhas chuteiras já da Adidas, eu pegava todas as chuteiras no fim da temporada, trazia para o Brasil, pegava uma mala só para isso, trazia para o Brasil e fazia doação aqui em Taubaté para as crianças, dava as chuteiras, dava camiseta. Tem aqui em São José dos Campos uma instituição de câncer que ajuda a cuidar de crianças com câncer, o GAC, e também desde muito cedo eu tento ajudar, dou camiseta para eles fazerem leilão, também faço doações. No meu casamento com a minha esposa, a gente, em vez de pedir presente, a gente pediu que as pessoas fizessem doações para essa instituição. Então, assim, eu sempre tento, de maneiras diferentes, poder ajudar. E, ultimamente, também tenho feito doações junto com a Common Goal, que é uma organização também que envolve instituições do mundo inteiro, que ajudam crianças e pessoas com mais dificuldades financeiras. E essa doação vai para Johan Cruyff Foundation, que é lá na Holanda, e aqui no Brasil é Procad, em São Paulo. Então, e aí, né, como eu falei, cada um consegue ajudar de uma forma, nem que seja postando um vídeo, incentivando as pessoas ou fazendo uma boa ação. Então, eu acredito que é, o, faz parte da profissão do atleta, de um jogador de futebol, isso faz parte, deveria fazer parte, né? Então, os clubes valorizam muito isso, né?
sem dúvida. O que é mais difícil para você, assim, pela distância, morar longe? O que mais pega? Eu acho que é estar longe da família, dos amigos, para mim, né? Como eu falei, eu cheguei na Itália, eu já sabia inglês, eu já tinha feito aula de italiano, então eu não tive dificuldade com a língua, consegui me adaptar fácil. A comida, então, não tem nem como dizer que é difícil adaptar com a comida da Itália, né? Para mim, é a melhor comida do mundo. Então, para mim, o que sempre fez falta foi estar longe da minha família, dos meus amigos. Na época, eu tinha acabado de começar a namorar a minha esposa, então sentia muito falta também. Passava muitos meses longe. E querendo ou não, 18 anos é muito, muito novo, né? Ainda não entende muitas coisas. E chegava no fim da temporada, eu não queria nem terminar os últimos jogos, eu queria só voltar para casa logo, poder estar com a minha família e aproveitar aqui o Brasil. Então, acho que para mim essa foi a maior dificuldade de quando eu fui para lá. Bom, mas aí hoje vocês, né, são casados, moram juntos, tem um filhinho. Sim, deu tudo certo, graças a Deus. Legal. Quais são suas próximas ambições, assim? Como que você se vê nos próximos anos? Eu sempre gosto de colocar objetivos alcançáveis, obviamente, Ainda faz mas eu a análise SWOT? eu já não faço mais, mas eu não faço da forma como a gente fez, no papelzinho e tudo mais, mas eu estou sempre é, na minha própria cabeça tentando olhar, né, fazer uma análise SWOT, mas sem o papel e caneta, né, que é sempre estar olhando pelas oportunidades, o que pode melhorar, o que dá para usar a favor. Então, acho que virou uma coisa mais habitual, mais rotineira, que você não tem que parar para fazer isso, né. Uhum. É, mas falando um pouco sobre os meus objetivos, eu tenho muito como objetivo a seleção brasileira, sem dúvida. Eu acho que estando no nível do Ajax, isso já é algo que dá para se pensar. É, eu já estou em um clube como o Ajax, que já era um sonho para mim, e obviamente é, ficar no Ajax não é uma opção ruim. Eu acho que você fazer história num clube como o Ajax é uma coisa muito única no futebol. Poucos brasileiros conseguiram fazer história no Ajax, então eu acho que isso é um caminho, mas também eu penso sempre em campeonatos, em Champions League. Esse ano a gente jogou a Champions League e foi um sonho realizado, mas de brigar por esses títulos, né? Então, tá em um clube, por exemplo, que possa brigar por uma Champions League ou uma Europa League, e o Ajax com certeza consegue ser esse clube. Então, assim, eu acho que o próximo passo depende mais da instabilidade do futebol, né? De não saber o dia de amanhã. Então, pode acabar vindo uma proposta de um clube ou até mesmo um Ajax, falar: "Ó, a gente quer você aqui, vamos fazer um projeto legal." Então, eu acho que para mim agora mesmo o objetivo é a seleção brasileira, e estando no Ajax esse objetivo é possível. E você gosta de morar na Holanda? Amsterdã é maravilhoso, é uma cidade incrível, a gente gosta demais de lá, não tem nada, não vou dizer que não tem nada, porque o clima lá é difícil, o inverno é muito difícil, chove muito, mas tirando isso, a cidade é maravilhosa, a gente adora Amsterdã. Sua mãe comentou sobre o desafio de gerenciar o Lucas atleta e Lucas empresa, né? Então, o desafio de separar, né, o momento de dar feedbacks ali, né, feedbacks profissionais, do momento de ser a mãe do Lucas. Uhum. Hoje em dia, né, como que funciona essa dinâmica com você morando na Europa? Como que vocês conseguem, blindar a relação de vocês para que o futebol não tome conta, né, 100% do Aham. tempo? É muito difícil, e foi muito difícil. Eu acho que ela já contou mais de uma vez o quanto foi difícil, é muito desafiador.
tanto para o familiar que está fazendo esse papel, como para o atleta, né? A gente passou por muita coisa. Hoje a gente consegue diferenciar muito bem, a gente consegue separar bem esses dois lados, né, da relação de mãe e a relação de gestora. Eu acho que hoje em dia, de uma forma mais natural, já entendendo por tudo do que a gente já passou, o que que dá certo, o que que não dá tão certo. Então, inclusive, a gente teve um papo, eu acho que vai até pro canal de vocês, com a minha mãe, e que ela me fez essa pergunta: você acha que dá para separar a relação de mãe com a relação de gestora? E a minha resposta foi que não. Eu acho que a partir do momento que entra nessa relação, eu acho que não tem mais como sair, porque tá vivendo as duas coisas ali ao mesmo tempo, e não que seja algo ruim. Eu acho que não é algo ruim, é só saber é, entender os momentos para isso, né? E eu acho que hoje em dia a gente consegue fazer isso bem. E qual que é o segredo para dar certo essa relação? De repente conversar sempre? Ter uma boa comunicação, é, tentativa e erro, eu acho, porque pelo menos para a gente foi assim, porque era uma coisa muito nova, né? Eu acho que eu nunca tinha visto alguém que tivesse o familiar tão próximo assim fazendo a gestão. Eu acho que hoje é algo mais comum. Então, para a gente era uma coisa muito nova que a gente não sabia como que ia funcionar. Então, foi tudo tentativa e erro, tentando sempre dar o melhor de si cada um, mas muitas vezes não dava certo, mas a gente ia entendendo, né, a maneira de dar certo. Então, acho que não tem um segredo, assim, eu acho que para cada pessoa funciona de uma forma, mas com certeza a comunicação é muito importante. E você teve medo em relação a sua mãe fazer, que assim, a transição de carreira dela partiu por conta do seu caso, né? Mas ela Uhum, se enxergou, né? Se apaixonou pelo universo do futebol e se viu numa carreira para além da sua carreira, né? Se viu ali numa posição inclusive, de abrir a empresa dela para atender outros atletas. Mas uhum. quando ela começou a se dedicar ali 100% ao futebol, você se sentiu responsável do tipo, é que não dar certo é uma coisa relativa, né? Mas você teve medo, assim, de, nossa, se eu não seguir no profissional, eu tô influenciando a vida da minha mãe? Ah, com certeza, eu acho que isso é uma coisa inevitável, por mais que ela sempre deixou muito claro que foi uma decisão totalmente dela. Tem essa responsabilidade, né? Eu acho que isso é um pouco inevitável, mas sempre soube lidar de uma forma boa. E eu acho que o medo maior era de não dar certo mesmo, e tudo ter sido em vão, né? O que não é um pensamento certo, mas eu acho que é um pensamento humano. É muito difícil você não pensar dessa forma. E aí entra de novo, né? A comunicação, estar sempre junto e mostrar que, mesmo se não der certo, não tem problema, cada um deu o melhor de si, e bola para frente, né? Eu acho que isso é muito importante. E ela compartilhou com a gente também que o estudo sempre foi algo inegociável, né? E que aí ela até contou uma situação engraçada, que quando você estava no Palmeiras, no alojamento, ela sempre te ligava e às vezes acordava às 5 da manhã e ia de Taubaté até o alojamento do Palmeiras para ver se você estava Sim. indo para a escola mesmo, né? O que que significa essa mãe, entre aspas, chata, assim, né? Pegando Uhum. seu pé para os estudos? O que que isso significa na sua trajetória? Foi muito difícil para mim, para conciliar o estudo com o futebol, mas ao mesmo tempo obviamente, naquele momento eu não entendia do porquê de ser
tão em cima e tão dessa forma de estar lá na porta da escola às 6h40 da manhã só para ver se eu tô indo. Mas hoje em dia, obviamente, eu consigo enxergar isso. Eu acho que o estudo, terminar a escola é o básico que deve ser feito. Eu acho que o clube deve ajudar, né, os atletas, coisa que eu tive muito pouco ajuda naquela época. A minha mãe ia lá, conversava com o pessoal do clube, eles até tentavam, mas ainda não tinha uma estrutura boa o suficiente para ter esse suporte, então era muito difícil, mas ao mesmo tempo eu acho que hoje em dia já se tem informação suficiente para saber o quanto é difícil chegar no nível que todo mundo quer chegar, de conseguir se sustentar e sustentar uma vida inteira com isso, né? E de chegar nesse nível. Então, era muito sobre isso que ela falava, sobre se não der certo, e que é o mais provável que aconteça, se você olhar as estatísticas, né? Você tem, pelo menos tem que ter os seus estudos e ter uma direção para onde você quer ir, né, a partir disso, mas se você não tiver nem completado a escola, como que você vai fazer e tudo mais? Então, eu acho que foi difícil entender, mas hoje em dia é fácil entender, porque é algo básico e que com certeza deve ser feito e te ajuda também, querendo ou não, até no futebol, porque melhora seu cognitivo, melhora a forma de olhar as coisas e entender o mundo. Então, acho que é muito, muito importante terminar os estudos. Lucas, e como que você lida com a parte da gestão da sua imagem, assim, com as suas redes sociais? Porque hoje tem vários atletas, né, vários pais, assim, que compartilham na nossa comunidade de pais, que, uns falam, fazem questão ali de estar filmando os filhos, né, colocando nas redes sociais para ter mais visibilidade, para de repente conseguir um patrocínio, mas tem muitos filhos que Hum. reclamam, que não gostam de estar nas redes sociais. Aí tem uns que, pelo atleta ali, pelo jovem atleta não gostar dessa exposição, eles não são, não tem presença digital, né? O que você pensa sobre a presença digital pro atleta de futebol? Nos dias de hoje, eu acho que ter a presença digital é muito importante, né? Eu acho que tem formas de ser feito, inclusive comigo mesmo, eu e minha mãe, a gente passou por várias etapas e várias discussões e para até entender qual é o meu estilo de comunicar e de fazer as minhas redes sociais, né? Porque eu sou uma pessoa que não gosta muito dessa exposição e de estar todo o tempo postando coisa e pensando em conteúdo e tudo mais. Mas ao mesmo tempo eu entendo a importância disso e faço, mas faço da minha forma, faço na minha comunicação, no meu jeito de falar, na minha linha de pensamento, né? Sempre ali no trabalho, focado nos treinos, no jogo, sem mostrar muito a vida pessoal. Se eu mostro, é mais com a minha esposa, meu filho, com a família. Então, eu acho que depende de cada um da forma como gostar de fazer. É muito importante fazer, porque quem não é visto não é lembrado. Mas eu acredito que não tenha uma receita de bolo. Então, tem o cara que é mais extrovertido e naturalmente ele vai ter mais visibilidade, porque as pessoas gostam de ver, né, esse tipo de conteúdo, mas também tem o cara que é mais pé no chão, que é uma pessoa que eu me inspiro muito, é o Danilo, do Flamengo, seleção brasileira, e ele é muito parecido com o meu perfil, assim, então eu acho que os dois mundos dão certo ali, mas que é muito importante, sim, ter essa presença na rede social hoje em dia, né? Quem é o jogador que você já jogou que você ficou mais feliz assim, do tipo, caraca, tô jogando junto com essa pessoa? Isso daí é fácil, pô. Cristiano Esse Ronaldo. exato. Como que foi?
É. Foi essa reação aí. Putz, tô jogando com o Cristiano Ronaldo, não dá pra acreditar que eu tô aqui. E não era só ele, né? Tô jogando com várias lendas aqui na Juventus. Tinha o Chiellini, Bonucci, Buffon, o treinador era o Pirlo. Assim, era só lenda no mesmo time e eu lá treinando com 18, 19 anos, só absorvendo o que eles tinham ali para ensinar, porque essa etapa da minha carreira foi muito, muito importante e muito valiosa para mim, de estar com esses atletas aí, essas lendas, né? Porque só nome gigante no futebol. E o que mais te impressionou? Que mais impressionou, eu acho que foi o Cristiano Ronaldo mesmo, que ele realmente é esse cara, esse robô, né, que o povo fala, de treino, de rotina, de alimentação, e ele ficava todo dia chutando bola, chutando falta, e ia para academia, e era o primeiro a entrar, o último a sair, e um foco, assim, uma determinação que só ele tem, né? Só ele que chegou no nível dele. Então, é muito difícil de alcançar isso. Foi muito difícil para você, assim, não sair com os amigos, né? De ter que dormir cedo, acordar cedo, comer bem, ter sempre competição. Uhum. Como que foi? É muito difícil ter que abrir mão dessas coisas. Por mais que eu sabia que, né, que eu ia ter que abrir mão dessas coisas para chegar onde eu queria chegar, não é fácil abrir mão. O atleta de futebol, é o que você falou, começa muito cedo. E começa numa fase que os amigos estão, pô, só na diversão. Ninguém tem preocupação com nada, todo mundo vai para festa, é, ainda está na escola, na faculdade, que seja, e é tudo é, tranquilo, e a gente tem que estar dormindo cedo, acordando cedo, comendo bem, precisa cuidar da cabeça, precisa cuidar dos treinos, do físico, e viaja, não pode estar junto com a família, tem que estar longe de casa. Então, sem dúvida é difícil, faz parte da profissão e faz parte também entender isso e saber que a recompensa vem depois, né? Então, eu acho que foi isso, foi essa forma que eu pensei e também soube aproveitar da maneira que podia. Não precisa também virar um Cristiano Ronaldo, como eu penso, né? Eu acho que dá para viver dos dois mundos se você tiver consciência e E aí a recompensa vem também, eu acho. É a forma como eu penso. Você consegue lembrar, assim, um momento que você falou, né? De repente, quando você estivesse jogando, não sei, mas que você falou, cara, tudo que eu fiz está valendo a pena. Eu acho que o primeiro momento desse foi quando eu estreiei profissionalmente pelo Real Valladolid, lá na Espanha. E primeiro jogo já de titular na La Liga contra o Celta de Vigo e a gente ganha o jogo de 4-1. Ali passa um filme todo na cabeça, né? E acho que foi ali o primeiro momento que eu pensei, putz, cheguei, valeu a pena. E daqui agora é só para frente, continuar assim cada vez mais e não deixar relaxar, né? Porque isso pode acontecer também. E só para frente agora, não tem como, não tem volta atrás. Se você parasse agora, já seria uma trajetória de muito sucesso, mas com certeza tem muita coisa ainda para você viver. Mas a carreira, né, os atletas, eles se aposentam cedo. Uhum. E muitos não se preparam para a transição de carreira, né? Você já pensa nisso? Com certeza, eu penso. Não, não consigo hoje ainda pensar o que eu vou fazer, né? Porque alguns já sabem, vou querer ser treinador, vou querer fazer outras coisas. Eu ainda não consigo pensar nisso. Eu penso, mas não acho uma resposta ainda. Mas eu já penso e já tenho consciência e eu acho que já me preparo financeiramente para isso e mentalmente, porque é um ponto da carreira
da vida, né, de um atleta é o fim da carreira, que eu acho que muitos atletas se perdem a partir daí, porque perde um pouco o sentido, né, de você não ter mais tudo que você teve por 20 anos fazendo a mesma coisa todos os dias e aí do nada não tem mais. Então acho que ele tem que se preparar mentalmente também. Obviamente eu ainda tenho, se Deus quiser, ainda tem bastante tempo aí jogando e tudo mais, mas eu já penso e já me preparo, sim. E Lucas, para a gente finalizar, qual conselho você dá para os jovens jogadores e jogadoras de futebol que querem se profissionalizar? Um conselho, eu acho que acreditar muito no próprio trabalho, acreditar que com trabalho, com dedicação, com fazendo as coisas da forma certa, da forma correta, é, as coisas vêm, a recompensa chega. Muitas vezes vão acontecer coisas, imprevistos, que às vezes você pensa, putz, por que está acontecendo isso comigo? Tá dando tudo errado. Mas na minha vida eu aprendi que tudo tem o seu propósito, tudo tem um motivo. Talvez lá na frente a gente entende o porquê daquela situação, mas sempre tem um motivo daquilo estar acontecendo, seja para você ficar mais forte, seja para você passar por aquele obstáculo. Então, eu acho que manter essa mentalidade, essa forma de ver as coisas, sempre ser positivo, sempre dar o seu melhor, e as coisas vão vir inevitavelmente, sendo da forma como você quer, no objetivo maior possível, ou então algo parecido e que já está ótimo também e já está acima de muita das expectativas que tinha, né? Então, acho que esse é o conselho que eu posso dar aí. Lucas, muito obrigada por estar aqui compartilhando a sua trajetória para o canal Pais de Atleta. Eu que agradeço. Espero poder ter ajudado aí da forma como pude.